Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cerelo. Eu sou o Felipe Vegas, gerente comercial da administradora. Eu estou aqui com um grande amigo, parceiro de trabalho, o Alex Michelin. Ele que é gerente administrativo na Cerelo. E hoje nós vamos bater um papo muito legal aqui, falando sobre oportunidades, sobre novidades e também sobre conexões que nos trouxeram até aqui. Então fiquem ligadinhos, tá bom? Então, iniciando nosso bate-papo com o Alex. Alex, vamos lá. Queremos saber como é que foi o teu início, trajetória no consórcio. Me conta para mim aí. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Felipe, minha trajetória no consórcio começou em 1990. Comecei trabalhando em 1990, fui para uma administradora que já não existe mais no mercado. Ali comecei a trabalhar com arquivamento de contrato. Na época tinha que bater contrato com datilografia, né? Tinha todos os processos manual, atos da assembleia, preenchimento manual. Então eu comecei no processo lá de baixo mesmo. Eu comecei no pezinho, no início do processo mesmo. Então eu comecei com arquivo, preenchimento de atas, e ali fui aprendendo, né? Então fiquei nessa empresa até 1993. Nessa época não tinha, o Banco Central não tinha envolvimento do Na Alex. época ainda era tudo Receita Federal, então era a fiscalização tinha, na época era a portaria 190, tinha a portaria 377, que eram as legislações que determinavam... Isso não existe mais, essas portarias? Não, elas que eram fora. Na época até, antigamente, quem cuidava, quem era referência de legislação e de conhecimento do consórcio era o Sérgio Holtz, né? Os caras tinham conhecimento nessa parte de sistema de consórcio, e a auditoria e fiscalização era a Receita Federal, até para conseguir fazer qualquer movimentação de formação de grupos, alguma coisa, era tudo com o Banco Central. Daí, em 92, que entrou o Banco Central, foi em 92 que entrou o Banco Central. Daí, no primeiro momento, eles bloquearam todas as vendas de consórcio, todo mundo ficou apavorado no mercado, que poderia... O que vai acontecer com o segmento, né? Então, houve uma proibição de vendas de consórcio. O Banco Central permitiu grupos no máximo de 12 meses, num período determinado, foi o período de transição da Receita. Então, os grupos que existiam, o prazo máximo para quitação era um ano. Um ano. Foi uns meses que eles fizeram, que foi um período de transição até eles fazerem vir com as normatizações dele, né? Então, imagina essa moda pega de novo, né? Não. Hoje nós temos grupos aí com 220, 240 meses, então outra realidade, né? Com certeza. Não, nessa empresa que eu trabalhei na primeira fase, claro que foi uma experiência muito boa, porque na verdade ela foi pioneira em várias situações no foi uma das primeiras empresas a lançar grupo de imóveis. A empresa tinha 3 turnos de trabalho, porque não existia nada no processo antigamente, não era nada integrado, quer dizer, tu fazia o pagamento por boleto, emitia carnê de pagamento, de noite fazia o pessoal digitava esses pagamentos, os contratos vinham tudo preenchido só a propósito, tu tinha que bater todos os contratos da adesão, fazia a emissão de cobrança, eram formulários contínuos, né? Então tu tinha que rasgar os formulários. O cliente para cobrança, para ter uma ideia, o cliente recebia, tu tinha por cor o panfleto de cobrança, era por cor. Né? Mas por cor, por segmento? Não, era por cor. Assim, tu dizia, o cliente para venda cobrança mensal era preto. Não tinha problema nenhum. O cliente que era em atraso, que tinha uma parcela em atraso, alguma coisa, uma cor azulzinha mais tranquilinha. E o cliente estava devendo um pouquinho mais, era um boleto vermelho. Panfleto vermelho, para casa do cara vermelho. O cobrador ia com um jalequinho com escrito cobrador. Né? Era bem identificado. Não, era bem identificado. É um processo bem mais rústico no processo. Né? Sim. Mas foi um aprendizado bem grande naquele momento lá, nesses 4 anos que fiquei nessa empresa lá. E de aprendizado, assim, Alex, tu teve, claro, no teu início até, não digo aprendizado, mas o que mais te marcou nessa tua trajetória até... Felipe, na verdade, o que me marcou assim, foi as várias fases que o consórcio passou. Né? Então, tipo, pegar a receita, que tinha uma forma de tratar. Algumas vezes, claro que na primeira vez eu não tive muita interação com as fiscalizações do Banco Central, as modificações de legislação, depois interações com fiscais do Banco Central devido à fiscalização em loco que eles faziam. Foram vários processos que foi aprendendo e, na verdade, foi te dando um pouquinho de tipo assim, calo, te dando um pouquinho de experiência no sentido de tu ver como que funciona o consórcio, os meandros, os riscos, onde que aperta o calo que dói no consórcio, né? E
nessa parte do me marcou, tipo assim, ó, foi a trajetória de ter passado por todas as áreas do consórcio. Isso para mim foi bem importante, eu saber como funciona todas as áreas e entender que nenhuma área é separada de outra, né? Quer dizer, Sim. o consórcio, por mais que seja, que as pessoas dizem que tem áreas distintas, não, todas as áreas são importantes no importantes, processo, são ligadas, são engrenagens, né, são que engrenagens. que colaboram, Quer dizer, né? no momento que uma área, uma engrenagem falhar, a máquina toda para, né? Certo. Ou vai ter uma peça estragada, vai estragar todo o processo. Né? Então, Certo. esse processo aí que me marcou muito na parte do consórcio, claro que tive amigos que eu fiz no Banco Central, que eu tenho fiscais que até hoje tenho amizades particulares com eles. Né? Acho que Então, no aniversário da sua filha, sabe, na formatura na dela. na minha formatura veio, tua formatura? na minha formatura veio o Daminho, o senhor Ari Daminho. Ah, né? legal. Então, Um colega não só experiências, mas também amizades, tudo que vai se acumulando nesse tempo aí. Né? E se pegar tipo assim, a primeira empresa que eu trabalhei, hoje várias pessoas que estão no mercado de consórcio passaram lá. Né? Então, tem várias pessoas não vou dizer concorrentes, são colegas de mercado, né? Porque concorrente não existe. Os caras são colegas. O mercado existe para todos, quer dizer, cada um vai trilhar do seu jeito, da sua forma. Né? Então, esse pessoal tá ali, trabalhou bastante. O que é interessante é, assim, no nosso episódio anterior, em que eu entrevistei o Germano, a gente conversou sobre uma coisa que eu falei também lá, era que por mais que a Cerelo, né, uma empresa que está no mercado há um pouco mais de um ano, assim, digo operando, né, porque tu tá na Cerelo aqui há mais de um ano e meio, né, Alex? 3 anos. 3 anos, então olha só, o Alex está 3 anos aqui na Cerelo, então a parte mais burocrática, assim, a parte mais densa, por assim dizer, tu resolveu, né, até que a parte ficou pronta para a parte comercial começar a fazer o trabalho dela. E daí, então, o que eu quero dizer com isso? É que por mais que a empresa tenha um período curto de tempo, né, atuando, nós temos pessoas como o Alex, capacitadas, preparadas para poder ter uma visão clara, objetiva, sobre o que de fato a gente precisa. Tanto é que o pessoal que já é parceiro nosso, ou até mesmo alguns clientes que confiam em nós, perceberam que essas mudanças, que nós vamos falar logo na sequência aqui no nosso episódio, que são mudanças que somam vários benefícios, né, Alex? Sim. Vários benefícios. Então, é importante ressaltar isso, tá, turma? Que as pessoas por trás, né, elas são capacitadas, são bem preparadas para poder trazer o máximo de informação, o máximo de confiança e transparência, que é uma coisa que o Alex, que para quem nos acompanha também no Instagram da Cerelo, a gente costuma frequentemente fazer, a gente faz, né? Todo mês a gente faz a assembleia ao vivo, a apuração do sorteio. O Alex costuma me acompanhar. A gente fala muito sobre transparência, né, Alex? Sim, é importante. O consórcio, tipo assim, quanto mais transparente as pessoas melhor entender, ele é bom não só para a empresa, como para o segmento. Então, quer dizer, por mais que tu pense na tua empresa, vamos pensar primeiro no segmento consórcio. O produto consórcio ele tem que ser despido de algumas coisas que tem do passado, né? Então, tu mostrando a transparência do teu processo e como que tem que ser feito, o cliente lá na outra ponta ele vai entender como que funciona. Então, quer dizer, ele não pode ser ludibriado, não pode ser enganado, embora tenha isso no mercado que é ruim, mas é importante justamente, quanto mais transparente tu for, melhor para o consorciado e melhor para o segmento. E nosso caso, o caso da Cerelo, nós temos, me corrija se estiver errado, tá? Nós temos 2 clientes. Nós temos o cliente final, que é o cliente que quer consumir, quer comprar, quer realizar a compra do seu carro, da sua casa. E nós temos o nosso parceiro, né? Nosso corretor. Então, a gente tem esse duplo desafio de poder trazer benefícios e vantagens tanto para um lado quanto para o outro. E que é isso que quem acompanha nós desde o início vem percebendo, né? Essas melhorias, né, Alex? Essas transparências que o Alex acabou de falar. Mas assim, esse comentário que tu fez aqui sobre a questão do passado, tu acha que muito do passado do consórcio ainda está presente assim, em alguns processos? Não no nosso processo, mas no segmento no geral? Sim, Felipe, tem muita coisa. A gente vê, volta e meia, até a gente brinca entre nós, assim, tem uns mágicos no mercado. Né? E teve um período meio triste, claro que lá quando começou o Banco Central deu uma alinhada em todo o processo, uma desmistificada em todo o segmento. Desculpa te cortar. Quantas empresas de consórcio tinha antes dessa intervenção do Banco Central e quantas tem hoje? Para ter uma ideia. Na época de 90 chegou a ter 550 administradoras de consórcio no Brasil. No Rio Grande do Sul tinha 55.
Só no Rio Grande do Sul tinha 55. Então, Hoje nós estamos com em torno de 120, 130 administradoras operando no país, ativas. Claro que tem algumas empresas que trabalham no portfólio um pouquinho diferente, que daí tu tem uma empresa que ela só vende, ela tem gestão administrativa compartilhada, que é um dos primeiros... o tal do white label, acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, que tem algumas empresas, ainda mais no centro do país, que fazem alguma coisa nesse sentido, né? Mas, para ter uma ideia, 550 administradoras no passado, né? Tanto é que muitas quebraram. Recentemente, algumas tiveram alguns problemas, né? Mas a sorte, tipo assim, o Banco Central dá uma enorme segurança para o segmento, tem um controle, a gente, tipo assim, todo mês manda informação ao Banco Central, a cada trimestre manda informações gerais da administradora, quer dizer, indiretamente o Banco Central a cada 3 meses faz uma fiscalização geral da administradora, quer dizer... Estando presente na administradora ou não, tem acesso a tudo. Tem acesso a tudo, quer dizer, todos os apontamentos que eles têm para fazer alguma coisa que esteja fora da rota, eles mandam, tu tem que indicar porque ocorreu aquilo ali, por que está tendo aquele problema. Tem que se explicar. Se explicar. E uma boa explicação, de passagem. Né? E no mês seguinte, no próximo vez que tu mandar, não pode recorrer naquele mesmo erro. Quer dizer, tu tem um erro, tu repetir aquele erro... recorrente desse erro, a tendência é ser interditado. Interditado, ter algum problema. Né? Mas é por isso que é importante, tipo assim, cada vez mais o segmento ali, trabalhar no sentido de ter clareza, que nem nós estamos demonstrando sempre, ter a clareza de todos os processos, como funcionam. Legal. Isso mostra, assim, ó, que, então, independente de uma empresa no segmento de consórcio, né, ter muito ou pouco tempo, todas elas têm que prestar contas para o Banco Central. Sim, todas elas. E todas elas também têm nós temos um certificado, né, que nos permite comercializar cotas de consórcio. Sim. É importante deixar bem registrado e que, por mais, então, retomando o que eu comentei anteriormente, né, então é uma empresa nova, tecnicamente falando, mas com pessoas capacitadas que realmente sabem como conduzir esses processos que a gente tanto zela aqui e tanto, né, frequentemente acaba se expondo, né, em rede social ali para que as pessoas, parceiros e clientes finais, entendam que a gente está, sim, olhando para aquilo, está, sim, se preocupando com aquilo, né, Alex? Sim. Isso é o principal, né? Não, o importante a gente realmente, todas as empresas que estão ali hoje estão autorizadas e certificadas, né? Então, legal. É importante que... Pois é, Alex, o meu começo, né, não foi em 1990, né, eu tinha 3 anos quando estava começando a desarquivar ou arquivar arquivo, né, eu comecei em 2008, 2009, e eu já comecei na parte comercial, né, na antiga operação que eu atuava, na época que eu comecei, existiam 3 frentes, a operação era dividida em 3 frentes, né? Tinha escritórios próprios, né? CLTs, que é onde eu iniciei, tinha os parceiros comerciais, que é o que nós temos hoje também na nossa operação, e tinha lojas, então tu podia ser um vendedor de loja, né? Aproveitando, nesse período que tu entrou ali, tu tinha alguma experiência comercial, vivência nessa área ali? Eu não cheguei a ter experiência comercial, mas eu era cliente de consórcio, né? Naquela oportunidade, 1 ano e meio antes, eu tinha aprendido, ou conhecido, né, o consórcio. E o que mais me chamou a atenção naquela oportunidade foi que era um mecanismo que, para mim, Felipe, ele era interessante porque eu conseguia guardar um dinheiro e esse dinheiro guardado eu não tinha acesso a ele. Sabe? Então, porque normalmente as pessoas que fazem uma poupança, elas fazem o quê? Elas guardam dinheiro na poupança. Quando acontece algum imprevisto, a poupança é para isso, é uma reserva, né? Tu saca o dinheiro e resolve o problema. O consórcio, a ideia é o que era? Era além da poupança que eu já tinha, eu tenho uma outra poupança, mas sem acesso, que era o consórcio, em que eu poderia não somente guardar, que era o que eu mais queria na época, poder guardar sem poder pegar, né? E com certeza, o jovem não tinha meio freio cara, um pouco. Eu vou te falar que infelizmente tanto é que o meu primeiro emprego, claro, ganhava 600, 700 reais e uma vez em casa, foi minha mãe que perguntou, mas quanto é que tu está recebendo e tal, né? Porque eu também ajudava em casa. Eu tô ganhando 600 reais. E a mãe olhou para mim assim, então tu aumentou tua renda em 600%? Mais ou menos por aí. Então, ou seja, então ela falou assim, o bom é tu guardar o teu dinheiro. Guarda uma parte, enfim, não gasta tudo. Porque o meu objetivo, ganhando aquela quantia que era exorbitante, era sair comprando um monte de coisa. Então, me orientaram a fazer um consórcio. Consórcio. Daí me explicaram, não, tu guarda o dinheiro e no momento futuro tu tem acesso ao crédito ou, no caso, era acesso a um crédito para comprar uma moto. Então, eu queria comprar a moto, era uma coisa que E a minha mãe não queria comprar essa moto, porque imagina só, né? Enfim, mãe é mãe, né? Então, quando eu recebi
já conhecendo o consórcio, tendo consórcio, recebi a oportunidade de poder fazer uma entrevista para entrar no consórcio na parte de vendas, eu já entrei confiante, pensando assim, pô, se eu tenho e eu gosto, faz sentido, certamente as pessoas que eu vou apresentar também vão gostar e vão querer fazer. Na minha cabeça era isso. Não era bem isso, né? Depois, né? Não foi tão simples assim, mas na teoria era muito bonito. De um modo resumido. Resumido seria isso. Então, essa era a minha linha de raciocínio. Então, fiz entrevista, fui selecionado, entrei. Daí eu fiquei ali 1 ano e meio, quase 2 anos, como vendendo, né? Não que hoje eu não venda, né? Hoje eu continuo vendendo, mas no sentido de ajudando as pessoas no fechamento, no acompanhamento. Na época eu era... minha preocupação, meu único foco era a venda mesmo. Sim, então era a parte final Isso, a parte final. Daí fiquei 1 ano e meio vendendo, recebi a oportunidade de assumir um escritório, né, como trainee de gerente na época, isso. Logo depois a empresa remodelou e daí eles começaram a fazer o que nós estamos fazendo agora, inclusive, né? Definindo rotas e cada rota tinha um responsável por cuidar, gerenciar, administrar. Então eu fui para uma rota, essa rota eu fiquei também, nessa função eu fiquei acho uns 6, 7 anos. Daí fui para um outro estado, fiz expansão em outro estado, no Paraná, Curitiba, Londrina. Daí voltei na mesma empresa para cá, onde eu me instalei em Santa Maria. Daí na função já acima do que eu até então exercia, que era supervisor. Então eu era vendedor, coordenador e supervisor. Fui supervisor. E nesse período desses que foram mais de 15 anos nessa empresa, eu também, assim como você, aprendi muita coisa na parte comercial. Fiz muitas amizades, pessoas que eu carrego com carinho até hoje. Tem pessoas, para te ter uma ideia, Alex, não sei se tu, mas que eu não conheço elas não conheço pessoalmente, mas eu volto e meia, em algum momento, troco ideia, converso no Instagram ou no WhatsApp, sabe? São pessoas que a gente teve uma conexão pelo trabalho, sabe? Então, fiz muitas amizades e foram essas amizades, inclusive, que eu consegui trazer para cá nessa operação que nós estamos hoje, certo? Então, essa foi a minha história, sabe? Dentro do que me fez chegar até aqui. Não, nada mais é importante dizer, quando é consórcio e qualquer área comercial, é tu ter conexões, né? Cara, conexões. Eu vou te falar que eu não tinha parado para pensar o quanto o meu network, ele era relevante. Não é relevante, sabe? Eu só consegui ter noção exata disso quando eu fiz essa migração para onde eu estou hoje. E é em cima disso que eu quero te perguntar. Como é que foi essa tua vinda para cá, sabe? Em que momento vamos lá, tu olhou assim, como é que foi? O Germano te ligou, tu encontrou ele no shopping, como é que foi isso? Me explica isso. Felipe, num dia, tô trabalhando tranquilamente na outra empresa que trabalhava. Tranquilamente, estava ali, tranquilo, sereno. Tranquilo. Pensou, vou. Tranquilo, que tirando as calças, as cuecas pela cabeça. Fora isso, tudo certo. Estava tudo tranquilo. Né? Daí recebi uma ligação, um número desconhecido. Digo, que número desconhecido? Não sei. Deve ser cobrança, né? Normalmente, tipo assim, eu não tenho por hábito atender números desconhecidos. Né? Meu celular, poucas pessoas têm, eu contato assim, não vou atender, vou atender. E se ligou uma vez, vou atender, deve ser algum chato. Um cobrador, assim, que quer receber mesmo. Ou alguém querendo me dar um prêmio, alguma coisa, digo, tô tranquilo, vou ajeitar a minha vida. Era um prêmio daí, era um prêmio. Daí me ligou, o Germano me ligou e disse, eu sou Germano, sou sócio de uma outra empresa ali, estou fazendo um negócio, né, uma administradora. E queria conversar contigo para ver se tem interesse em alguns processos. Né? E marquemos para conversar. E falei umas 3 ou 4 vezes até efetivamente nós fazer um contato pessoal. Daí foi um final de semana. Estou morando lá em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Daí o final de semana ele me fez, daí eu disse, eu vou para ali, tu vai para ali. Não, deixa que eu vou para pegar a família e vou dar uma passeada aí para a região ali. Daí eu fui a 2 irmãos, daí encontrei com ele, nós conversamos, ele fez uma proposta de trabalho, né? E eu dei em contrapartida, dei alguns contrapartidas do que eu entendi e o que precisava para o consórcio, do que a gente precisaria fazer. Né? E ali nós fomos namorando, né? Quer dizer, começou um namorozinho dele, tipo assim, nós fomos se pegamos na mão, sim. Né? Foi difícil. Não foi amor à primeira vista. Sim. Né? Então teve um processo de maturação, porque era uma... É um movimento que a gente entende que é um movimento mais complexo, né? E até porque, tipo assim, na outra empresa que eu trabalhava, eu já estava há 30 anos, né? Então, quer dizer, fazer uma troca, sair de uma empresa que está há 30 anos
para vir para uma coisa nova, por mais que, vamos supor, no início lá tu não vislumbrava, mas tinha um projeto desenhado, né? Era um processo que te dá um medo interno. Né? Tu tá, por mais que tu queira sair, tu tá numa zona de conforto. Sim. E o ser humano gosta muito de uma zona de conforto. É bom, né? É bom, tranquilo. Não precisava me estressar. Tava bem tranquilo. Não que eu tô me estressando agora, né? Não precisava fazer uma mudança toda. Não, eu entendo que assim, aonde você estava, os processos já existiam, ou melhor, não só existiam, como estavam validados, né? Estavam validados. Então, tu começar novos processos, validar esses processos então eu entendo perfeitamente, porque essa minha vinda para cá não foi muito diferente nesse aspecto. Também recebi uma ligação e na empresa que eu estava, era uma empresa, eu estava muito bem lá, não posso me queixar, né? Mas também eram dois medos, eram dois medos. O medo do novo, daí vem a zona de conforto, né? Mas ao mesmo tempo tinha eu sentia a necessidade de um desafio, sabe? Eu precisava, não digo me validar, né? Mas me provar de uma maneira geral, não para as pessoas, mas para mim mesmo. E acho que poucas pessoas sabem disso, mas no ano que eu recebi essa ligação do Germano, eu orava todo dia, mas orava muito todo dia, pedindo a Deus saúde para minha família, para mim, para as pessoas que, de alguma forma, participavam da minha vida, né? E sempre naquela oração eu pedi, Alex, para que Deus me desse um desafio. Me apontasse para uma trajetória que fosse um desafio. E daí aconteceu, para te ver que eu não estou sendo aqui querendo trazer a questão religiosa, né? Mas só a questão de quando a gente acredita e a gente quer algo fervorosamente, a tendência é que isso aconteça, né? Então, foi que nem comigo, né? Eu tinha vontade de ter novos ares e aprender alguma coisa, né? Então, o objetivo era um dia sair para uma empresa maior, para uma coisa maior, porque, tipo assim, tu tá naquela zona de conforto, tu tem um certo momento que tu fica confortável em tudo, em questão de aprendizado, de crescer, de querer conhecer alguma coisa. Porque, tipo assim, tu roda o processo, tá tudo aqui funcionando, tudo tranquilo, né? Que roda, tem uma pessoa que faz, tem outra que faz, terminou. Sim. Cada um faz, segue o processo todo, chega no final, tá tranquilo, segue. A última linha tá ok, tá ok, beleza, vamos embora. Segue o fluxo, né? Mas me deu um estalinho, assim. Diga, vamos tentar, digo assim, vamos lá, vamos arriscar fazer alguma coisa diferente e vamos ver o que dá. Né? Se eu me lascar, tô lascado. Vai fazer o quê? Mas vamos tentar. Mas ao mesmo tempo tu tinha convicção, né? Como eu te conheço já há mais de um ano, eu vou te falar que, agora publicamente, né? Quando eu conheci o Alex rapidamente numa entrevista que eu fiz com o Germano. Foi um oi e tal, né? Foi muito rápido. E no segundo momento, quando já no que hoje é Cerelo, né? Lembrando quando nós viemos quando o Alex já estava e eu vim, nem nome tinha, né, Alex? Não tinha nome. E na verdade o nome era horroroso. Não, era um nome horroroso. Não vou nem falar. Vamos deixar bem claro, horroroso. Daí a gente, em cima de tudo isso que a gente vem construindo aqui na Cerelo e o nosso marketing, né, que sempre tá muito atento assim a essas inovações. Inclusive o pessoal está aqui com nós hoje acompanhando, né? O pessoal é muito... Tem que acompanhar mesmo, porque o negócio tem que ser, né, certinho. Então, eles trouxeram essa ideia de buscar um nome que seja jovem, mas que ao mesmo tempo refletisse aquilo que nós estamos construindo, que é um elo de vantagem, benefícios. Então, quando eu conheci o Alex já na empresa, cara, eu aprendi e aprendo muito contigo. Muito contigo. É engraçado que o Alex tinha um caderninho do aprendizado, eu brincava com ele, né? Eu apelidei de caderninho do aprendizado. Porque tinha muita coisa administrativa que eu não fazia ideia que existisse ou como funcionava. E cada vez que nós tínhamos que fazer um ajuste no sistema, lembra? Ou ver alguma coisa, era caderno, risca aqui, marca ali. Ou então a tal da planilha de Excel, que tinha que ver, porque não é só lançar um grupo para vender. Que aparentemente parece ser muito simples, né? Lança um grupo de tal valor, taxa disso, prazo daquilo e deu. Mais ou menos. Né? Tem que ver a questão de fluxo e tal. Então tem toda uma parte legal, técnica, que tem que ser vista, analisada, conferida, para que a gente possa entregar um produto que de fato, vai beneficiar quem vende e quem compra, né, Alex? Isso é o principal. Então, eu aprendi muito e aprendo contigo todo dia. A gente volta e meia conversa depois do horário, né? Minha esposa fica assim, de novo falando com o Alex. Mas sempre tem alguma coisa que nós estamos validando ou discutindo para trazer melhorias, né? O que eu te falar?
Então, o Germano te ligou, vocês conversaram, daí tu começou, tu lembra assim mais ou menos o período, tu falou 3 anos atrás, foi... Na verdade, o processo todo começou 4 anos atrás. Porque, na verdade, ele ligou, ele estava adquirindo uma outra empresa, Certo. que estava por causa da autorização do Banco Central. Uhum. Então, ele preferiu, em vez de começar uma empresa do zero, ele comprou uma empresa que está em andamento. Uma licença já em andamento. Então, eu ajudei ele durante um ano no processo De transição, de migração, de ajudar nas partes com o jurídico, algumas coisas, para analisar o que precisava dos grupos, como que estava, o funcionamento da administradora e todo o processo. Então, me envolvi quase que um ano antes, assim, fui me envolvendo aleatoriamente no processo. Então, foi analisado o grupo, analisado o processo, depois feito tudo que precisava e começado a planejar, eu dizer assim, que precisa isso, aquilo. Depois tu vai ter que ter, vai ter que ter pessoas para isso, para aquilo, vai ter que ter sistema, vai ter que ter migrar sistema, migrar contabilidade, migrar processo, implantar processo, fazer todo o processo do Banco Central, né? Então tem toda. Então, começou um ano antes, depois. Nossa, o que eu peguei já achei complexo. Imagina eu olhar isso. Não. Ter tido a experiência ter antes, né? Que é mais complexo ainda. Depois, em 13 de junho que eu vi, efetivamente, em 31 de maio eu me desliguei da outra empresa. Depois, em 13 de junho, eu comecei na Cerelo. Né? Então, e ali daí eu comecei foco 100% no me diz uma coisa, nessa tua reunião presencial com o Germano, assim, que acredito eu que foi tomador de decisão de vir ou não vir, o que poderia, né, no caso, falar para nós aqui sobre... Teve alguma coisa que eu vou com essa condição, eu quero liberdade para isso, para aquele outro? Teve alguma coisa nesse sentido, assim, ou... Felipe, foi mais num processo de ter desenhado a empresa, que ela tinha um projeto de crescimento, uma empresa grande futuro, e bem como um projeto de crescimento pessoal meu. Né? Isso ficou claro na reunião? Não. Eu pensava, assim, no meu lado, que tipo assim, uma empresa crescendo, vindo com processos diferentes do que estava acostumado, pessoas diferentes, eu só teria a aprender. Né? Eu teria... Porque eu sempre digo assim, eu não sei tudo. Tem pessoas que sabem muito mais do que eu e em outras áreas, uma coisa de consórcio mesmo. Né? Então, eu procurei dizer assim, eu vou me cercar de pessoas que saibam mais do que eu, por mais que eu tenha, dizer assim, tem o cargo. O cargo é relativo, né? Por mais que tenha, mas o importante era ter as pessoas certas, ou algumas pessoas que conhecessem mais e me ajudassem a crescer profissionalmente e pessoalmente. Então, esse foi um dos objetivos que eu fiz, porque na verdade, eu estava numa zona de conforto. E aquela zona de conforto estava me deixando um pouquinho desconfortável, porque daqui a pouco eu ia criar um processo de ficar parado. Né? E eu não gosto muito disso. Sim, tu queria estar numa operação que tu pudesse estar se desenvolvendo profissionalmente e pessoalmente. Pessoalmente, né? Claro, deve ver quando, tipo assim, eu disse, quando tu veio trabalhar também, né? Eu sempre digo, até para minha esposa, minha filha, eu sempre digo, eu aprendo muito com o Felipe, porque ele é na área comercial. Só loucuragem, né, Alex? Não conheço absolutamente nada. Tipo assim, vou ser bem sincero, se eu tivesse que vender, eu moro de fome. Talvez não, de fome não. Eu vou vender, dar um golpe, dar um nó em alguém, eu vou dar. Sim. Não, fazer uma venda, alguma coisa, eu vou fazer. Mas eu, na área comercial, não tenho tino nenhum. Né? Eu vou te falar assim, que às vezes, nesse caso, eu vou até te falar que, por mais que tu não esteja na função de vendedor, tu é um vendedor. Tu está sempre vendendo uma ideia, vendendo um projeto, sabe? Então, tu frequentemente faz isso. Pode que tu não tenha percebido isso, mas eu te vejo sim como um vendedor. Mas, quem sabe, muitas vezes a pressão da venda pode trazer um certo incômodo, né? Eu tenho que vender. Quando não tem essa pressão, é mais natural. Eu vou te falar que quando eu tive a reunião, então, presencial com o Germano, até então, nós também temos um período de conversas, de ligações, até que, de fato, conversamos presencialmente. Eu conheci ele. Nessa conversa, eu lembro bem que eu tinha aqueles 2 medos, né? Eu tinha um medo e uma vontade, né? O medo de sair da zona de conforto e não dar certo, que acho que é normal de toda mudança, e uma vontade de me desenvolver e me provar para mim mesmo, né? Eu lembro quando conversei com ele, eu deixei, não vou dizer assim bem claro, mas assim, foi muito conversado sobre eu vindo para a operação, eu gostaria de ter a liberdade de poder montar o produto, né? Um produto que hoje boa parte das pessoas que trabalham com nós conhece, como também nós não tivéssemos as dores que o mercado vem oferecendo já há bastante tempo.
Eu lembro que foi uma coisa que eu deixei muito claro isso na nossa conversa. Não foi imposto por mim, mas foi comentado por mim nessa reunião com ele. Daí eu lembro que ele falou assim, olha, o grupo, a estrutura, as questões técnicas, tu pode ver com o Alex. Daí eu te conheci, foi aquele oi, tá, rapidinho. E essas dores também, tu conversa com o Alex, vê o que nada que fuja da lei, legislação, né, que vai ferir o processo todo, a gente pode pensar e analisar. Daí, né, aquilo conversado, prontamente eu dei o passo, o próximo passo, que é aceitar a via, e aí a coisa começou a se desenrolar, né, Alex? Eu lembro que nós ficamos, né, eu fiquei acho que uns 4 a 5 meses naquela ambiência, né, de entendendo o processo que até então eu desconhecia, nem fazia ideia que existiam, até que a gente pôde, né, iniciar os nossos 2 primeiros grupos, que foram no final de 2023, isso, né? 22? Não foi 23? Não, 23, né? 24 foi no passado. Tá certo. Né? 23, isso, 23 para 24. Eu lembro que a gente estava naquela coisa de queríamos lançar, lembra que a gente queria lançar, mas faltava algumas coisas de sistema que estavam um pouco ainda gerando uma insegurança para nós. Sim, e daí, eu lembro que a Germa tinha uma pressão, tem que fazer, eu digo, calma, Germa, não vamos fazer. Isso. Não, tipo assim, não vamos sair para fora com o risco de fazer uma coisa errada. Então, quer dizer, vamos planejar bem certo, é preferível tardar um mês do que nós fazer uma coisa e ter que consertar o carro andando. Exato. Né? Então, vamos ajeitar o carro aqui, depois ele vai andar. Então, até porque imagina só, começar uma operação, daqui a pouco ter que parar ela porque algo deu errado, imagina só quem assumiu o compromisso com nós, confiou em nós, né, o nosso parceiro, e acaba que ele tendo que parar de vender. Seria muito ruim, né? Então, essas preocupações nós tínhamos lá atrás, e hoje nós temos outras preocupações, né? Mas naquele momento era a que mais nos tirava o sono, né? Sim. E quando a gente, em janeiro ali, deu o start, né? Já deu do ano passado, foi quando lançamos os nossos 2 primeiros grupos, né? Sim. O grupo de carro de 40 a 80 mil e o nosso grupo de imóvel de 150 a 300. Né? O grupo 5 e 100 e o grupo 6 e 100. 6 e 100. E Alex, assim, desses 2 grupos, assim, o que tu... ou do que nós estamos construindo aqui, o que tu, no teu ponto de vista, assim, não vou dizer que te orgulha, mas tu mais assim, eu olho isso aqui, eu olho com carinho e isso aqui é legal, isso aqui é algo que eu, sabe, gosto, faz sentido, é diferente, o que tu poderia me dizer disso? Felipe, nós temos várias coisas aí no grupo que foram criadas e veio da área comercial e conversa comigo também, área administrativa, né? Uhum. Que é a que nós temos da parte dos lances fidelidade, que são os lances elo bronze, elo prata, elo ouro, lance fixo, sorteio, lance ali, esse processo, a forma como nós estamos tratando as assembleias que nós fizemos, embora seja que eu sempre brinco contigo, né? Olha a cumbu que tu meteu lá, né? A gente tem um compromisso mensal, né? Um compromisso mensal, quer dizer, por mais que seja muitas vezes desgastante para nós, algumas coisas assim, tem um compromisso com uma coisa. Não, nós temos primeiro um compromisso com os nossos clientes, com os nossos parceiros comerciais e demonstrar o processo todo com clareza, né? Mas é a parte que nós fizemos, tipo assim, os benefícios que o cliente ganha pagando em dia. Não, tipo assim, tu vai dizer, o pagamento em dia é uma obrigação? De certa forma é, né? Para que tu vai dar um benefício? Não, vamos dar um benefício, porque tu sempre mantém o grupo ativo no sentido de pessoas pagando em dia, tu tem uma previsibilidade da arrecadação, o cliente pagando em dia, ele tem um benefício em estar naquele seleto grupo de quem paga em dia, não que seja um problema para quem paga um dia depois ou não. Né? Isso é muitas vezes do mercado, porque as pessoas têm diferença, tem data de vencimento, de repente o cara tem um recebimento de salário, se apertou no mês, se gastar com farmácia, com criança, com alguma coisa, com doença, então ele pode atrasar 1 ou 2 dias, pode renegociar a parcela, né? Mas essa parte, nós temos os benefícios que o cliente enxerga e ele tem esse benefício na outra ponta é interessante. Né? Até para o pessoal que está nos acompanhando, quando a gente começou a construir os grupos que hoje existem na Cerelo, que nós estamos falando aqui 2 primeiros grupos, né? Que é um grupo de carro e um de imóvel. Posteriormente a isso foi lançado mais 2 grupos de créditos maiores, de 100 a 200 para veículo e de 350 a 700 para imóvel. Quando nós começamos a construir, alicerçar o que é os grupos hoje, em termos de benefício, de vantagens, eu lembro muito bem que a ideia inicial era pegar o quê? Era pegar os vários bons benefícios que outras empresas de consórcio do mercado têm, alguns exclusivos, outras não, mas têm,
trazer isso, né, Alex? Trazer isso de maneira geral para a gente poder enxergar, olha, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é um benchmark, literalmente isso. E fazer com que esses benefícios fossem colocados num só produto. Tanto que nós temos um produto hoje que, como o Alex bem colocou aqui, não somente gera a possibilidade de pagar uma parcela menor, meia parcela, ele beneficia através do que eu acredito que seja mais, do meu ponto de vista é interessante, a gente é meritocracia, né? Mérito para quem? Para quem paga em dia. Então, o cliente que paga em dia, mas não paga só um mês, dois, ele paga regularmente em dia, 6 meses. Tem o Elo Bronze, que a gente batizou carinhosamente, né? Sim. Eu lembro que era uma discussão não, a gente, como é que vai ser? Vamos fazer, como é que eu vou chamar esse modelo de lance aqui? Eu lembro que a Ana, foi ideia, a Ana teve essa ideia de fazer, acho que tu é a Ana, de fazer, vamos botar Elo Bronze, Elo Prata, Elo Ouro, eu, gostei. E então veio bronze para 6 meses em dia, sem atrasar. Então, tu pagou em dia, 6 meses consecutivos, tem uma chance a mais, então tem um lance a mais. Se tiver só você, ou tiver você e mais 5, 8 pessoas com os últimos 6, participam vocês 6, vocês 8 nessa modalidade. A mesma coisa com 12 e a mesma coisa com 24 meses consecutivos. Ou seja, uma vez que o cliente bronze vira prata, ele não perde o bronze, né, Alex? Sim, ele agrega mais uma forma de contemplação, que é o prata, e posteriormente a isso, tornando o ouro, ele se torna o cliente, ele também tem a opção de poder participar do ouro, no prata e no bronze e no lance fixo, né, que tecnicamente falando, que é o lance Elo. Isso, lembrando assim, o bronze é a porta da entrada. Tu entrou nele, tu não sai mais dele. Isso é importante. Uma vez bronze, eternamente bronze, né, Alex? Então isso é legal também reforçar. Mas pensando também na questão de produto mesmo, nós fizemos o quê? Nós trouxemos dentro dos lances livres a condição de poder aumentar o embutido. O embutido é uma forma de pagar o teu lance. E esse lance embutido, então, conforme a tua categoria, se tu é bronze, tu pode usar 30%, é prata 35%, é isso, Alex? Isso. E se for um cliente ouro, 40%. Ou seja, tu consegue também acelerar a tua contemplação numa oferta de lance livre. Como diz o Felipe, um acelerador de contemplação. É um acelerador de contemplação e não somente isso, né? Então, se qualquer recurso além dos 40%, se esse recurso for em dinheiro, tu ainda pode fazer o quê, Alex? Fazer o tal do parcelamento, né? O parcelamento. O Felipe... A gente brinca porque assim, o Alex diz, porque tecnicamente é simples, mas sistematicamente é complexo, né? Mas sim, né, Alex? Funciona, então o cliente pode aportar recursos próprios e parcelar esses recursos próprios em até 3 vezes, tá? Sem juros no boleto, é isso mesmo, é bem simples. E agora, recentemente, faz 2 semanas, nós lançamos uma melhoria, né? Sim. Uma melhoria dos grupos de imóvel, né, Alex? Você pode falar sobre isso para nós? Felipe, essa foi uma parte bem pensada da área comercial, e nós conversamos, né? Que é a parte do poder ofertar o veículo como parte do lance do imóvel. Que até então ele era só para o automóvel, né? Que tu fazia. Somente os grupos de carro eu podia usar o tal, como tecnicamente nós chamamos que é o tal do lance retido. Assim, até volta e meia, no mercado eu me confundo um pouco, embora também tempo o embutido é aquele lance que desconta da própria carta de crédito. Tá? Então, e o retido é aquele lance que tu utiliza, no caso, em muitos casos imóvel FGTS, não deixa de ser um lance retido indireto, né? Agora o automóvel que tu pode também ofertar ele como parte do pagamento do lance. Certo. Né? Então, é mais um benefício que tu tens, né? Para agregar um valor maior, para conseguir ter uma possibilidade maior de contemplação. E me permitindo, Alex, o que acontece? Quando a gente começou a pensar sobre isso, a maturar isso, não somente o fato de que normalmente as famílias no nosso Brasil afora são caracterizadas por pagarem aluguel, boa parte delas, né? Um casal que paga aluguel, mas ambos têm um carro muitas vezes quitado e não tem dinheiro sobrando, certo? Ou então tem um carro só, um carro de valor maior, também quitado, mas paga um aluguel e não tem dinheiro guardado. Então, o objetivo foi fazer o quê? Por que não, né, Alex? Por que não transformar esse veículo numa forma de colocar como lance nos grupos de imóvel e fazer com que a pessoa, então esse casal, saia do aluguel, compre a casa, compre o apartamento, enfim, e depois, num outro momento, compre um carro de menor valor para não ficar a pé, né? Então, a ideia justamente é essa. Sim. Só que daí vem a questão legal, né? Que o Alex estava comentando. A questão legal de, mas legalmente isso funciona, não funciona? Daí foi sentado a várias mãos, né, Alex? Essa foi conversado, discutido,
E a gente então lançou, agora fazem 2 semanas, essa questão do nosso lance retido para imóvel. E eu queria que tu falasse também, né, por isso viesse mais de ti isso. Nós falamos muito, eu até brinco nas minhas redes sociais que a Cerelo Consórcios é a empresa que melhor bonifica os nossos clientes, né, por pagamento em dia. Ninguém bonifica melhor que a Cerelo, pelos benefícios que ela tem somadas, né, de maneira geral. Mas não se resume somente aos pagamentos no produto. Ela também traz um belo benefício após a contemplação. Me fala disso, eu quero saber disso. Não. O que tu me fala assim sobre o grupo de carro e de imóvel? Bom, no carro de imóvel, após a contemplação, nós temos um processo nosso interno administrativo, que todo ele é focado em agilidade, no processo de entregar no menor prazo possível a contemplação, o processo de contemplação e pagamento de crédito. Né? Tivemos casos de veículos que foi pago em 24 não, deu 72 horas no máximo. Né? Não sei se o pagamento. Entre o momento que ele entrou na contemplação, fizemos o processo da alienação e o pagamento do crédito. Não deu 72 horas. Né? Então, todo o nosso processo está voltado justamente para dar essa celeridade, né, em todo o andamento, ser de forma mais ágil possível. Né? Dentro da legislação, tu não criar entraves nela, quer dizer, não tem por que a administradora criar entraves. A administradora tem que ter o quê? Tem que ter ciência de que como que anda o processo, ciência de que a garantia tem que ser bem constituída, eu não posso ter risco na constituição da garantia. E essa garantia, Alex, acho que esse ponto agora foi importante ter tocado. Questão de garantia, assim, porque a gente vê algumas empresas de consórcio no segmento que são mais conservadoras, sim, eu respeito isso, mas em termos de garantia, se eu contemplasse hoje uma carta de automóvel no primeiro mês, certo, no valor de 100 mil reais, e eu quisesse comprar um carro seminovo, como o pessoal, né, usado, seminovo, esse carro, a FIP tem que ser de que valor? Tem que ser de que valor? 100 mil? 100 mil. Não pode ser diferente. Vamos pensar no princípio básico do seguinte sentido. Se eu sou contemplado por sorteio, ou lance, a forma que eu seja, hoje, porque o segmento de consórcio não está mais vinculado a um produto, né, a um bem. Antigamente, tu dizia assim, eu comprava o consórcio de um Gol, ou de um Fiat, de um GM, ou Ford, o carro que eu seja. Então, tu tinha um bem referenciado. Hoje, tu tem um referenciado, um valor de crédito e com índice financeiro. Né? Então, quer dizer, eu não posso obrigar alguém a comprar. Se eu comprar um consórcio de 100 mil, é porque eu quero comprar um carro de 100 mil. Se eu vou pegar o cliente comprou com crédito de 100 mil, e eu pegar o cara, foi contemplado por sorteio, obrigar ele a comprar um carro de 120, 130? Não, né? Daí, acaba dificultando a ideia do consórcio, que é justamente proporcionar crédito para quem não quer se capitalizar ou não tem condições de comprar. Ou para aquele que está entrando no mercado. Se o cara está entrando no consórcio, é porque ele tem um processo diferente, quer dizer, do financiamento, que é diferente do financiamento. O financiamento e consórcio fazem comparativo. Não é necessariamente fazer comparativo, porque o financiamento, talvez tu tem urgência, tu vai lá, tu compra, tu muitas vezes não mede o que vai ser o custo final, porque tu tem uma necessidade urgente para hoje, para amanhã, para trabalhar. Sim. Né? O consórcio, não, tu vai fazer um processo mais, a grosso modo, programado, né? Mas foi contemplado, eu quero comprar um carro disso aí. É a minha capacidade que eu tenho. Eu comprei dentro desse limite. Por que eu vou exigir uma coisa a mais? Sim. Imóvel. Com relação ao imóvel, o pessoal que vai acompanhar esse episódio aqui, o que tu fala sobre a questão dos grupos de imóvel, em termos de garantia? Mesma coisa. Vamos entender a mesma coisa. Também a Constituição da Garantia prevê também quase a mesma regra do automóvel. Né? Se eu comprar um consórcio também de X valor, é porque eu quero comprar um imóvel daquele valor. Eu não vou ser obrigado a comprar mais ou menos. Claro que o imóvel vai passar por uma avaliação, tem todo o processo de avaliação. A gente a empresa que faz a avaliação do imóvel diz, o imóvel vale, não vale, tem risco, não tem. Né? Então, o objetivo é não necessariamente exigir que o cliente cubra, como algumas empresas, saldo devedor, e nem sempre, em nenhum caso, ser também tão conservador a ponto de depreciar esse imóvel para a questão de... Então, eu estou trazendo essa tona assim porque é importante, né? Tipo assim, Felipe, é uma coisa tipo assim, que me pega muitas vezes uma coisa, depreciar. Como que eu vou saber que o imóvel vai depreciar? O imóvel está lá. Normalmente, o imóvel, o que acontece? Ele valoriza. Se eu pensar que o imóvel vai depreciar, basicamente estou dizendo que aquela região que ele comprou, a cidade que ele comprou, uma cidade que não tem perspectiva de crescimento, de ampliação, nada. Tipo assim, qualquer garantia que eu exigir ali é risco, né?
Mas normalmente a gente vê na história, as cidades vão crescendo, os locais vão crescendo, a tendência é sempre o imóvel valorizar. Quem investe em terra não erra, né? Tem uma frase já antiga que eu escutava sobre isso, né? Claro, só que tem uma vez o pessoal comprava algumas terras num certo determinado estado, que comprava umas fazendas, né? Eu tive uns ex-colegas meus antigos que compravam as terras fazendas, conforme vai, era areia e coco. Né? Então, tem que cuidar isso também, né? Ali também tem que cuidar se tiver areia, e se tiver areia com coco, pior ainda, pior né? ainda. Tá, deve tomar cuidado. Legal. Então, assim, até para nós ir para os nossos finalmente, né? Para a gente poder fazer um encerramento legal aqui, eu queria também que tu falasse, deixasse um recado, né? Um recado pessoal teu, assim, não somente pessoal, mas também da parte administrativa, né? Para quem está nos acompanhando, com relação ao que a Cerelo pretende, né, ser vista no mercado, assim, qual que é a tua expectativa com relação a isso, Alex? Felipe, aproveitando aí, nós temos vários dores no segmento mercado, né? Então, é questão muitas vezes de inadimplência, qualidade de venda, perfis de clientes, alguma coisa assim. Então, a Cerelo, o que ela busca hoje? Corretores confiáveis, corretos. Queira a mesma coisa que nós, né? Queira a mesma coisa que nós, né? Que sejam transparentes, que trabalhem vendendo o produto, né? Então, que tenham um controle de inadimplência. Né? Então, quer dizer, nós se preocupe não somente com a venda, mas com a retenção dela. Né? A venda é o primeiro passo, quer dizer, todo o setor administrativo está na outra ponta para dar esse suporte, para acompanhar, se o cliente tiver uma dificuldade. Não vou dizer assim, vão existir o melhor dos mundos de inadimplência zero. Não existe. Né? Então, quer dizer, vai existir uma certa inadimplência, porque as pessoas muitas vezes podem, durante o decorrer do momento, ter conseguido algum negócio diferente, ter surgido um empecilho, alguma coisa, mas dizer para aquele cliente também, quando ele teve esse problema, algum problema, procure a administradora. A administradora tem N formas de renegociar, de contribuir, ajudar ele. Quer dizer, a administradora está na ponta final ali, ela não é simplesmente quem administra o processo, ela está ali para ajudar também o cliente a atingir o sonho dele. Né? Acho que vai muito de ponto ao nome, né? Ser um elo de parceria nesse momento difícil, né? Por isso o nome foi escolhido e ele faz bem sentido. É justamente ser um elo nele, de que ele, tipo assim, ele veio com um sonho, nós tentar fazer toda a trilha dele para chegar no final e realizar esse sonho dele. Por menor que seja. Eu tenho condições de pagar 10? Beleza, é teu sonho. Né? Tu tem condições de pagar 1 milhão? É o meu sonho. Cada um tem o seu sonho. Ninguém dá para medir o tamanho do sonho das pessoas. Sim. Né? Então é importante isso. Que a empresa está lá para ajudar. Então é legal. Esse é um recado muito legal, muito importante para as pessoas que vão nos acompanhar aqui, porque mostra essa humanização, né? Por parte do que nós estamos construindo aqui. Não somente em relação ao produto, mas em relação a pessoas. Porque o nosso negócio são pessoas, né, Alex? Sim. São pessoas que se preocupam regularmente, frequentemente com melhorar processo, agregar valor. E quem nos acompanha, quem é nosso parceiro sabe, inclusive nem toquei no assunto, mas nós temos aqui toda semana um Momento Elo. Então, toda segunda-feira, das 8 às 9 da manhã, nós temos um encontro com todos os parceiros. Enviamos um convite pelo Teams, o pessoal entra pelo link e a gente bate um papo ali, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento. Então, toda segunda-feira nós temos isso, né, como forma de poder ter um elo, né, de parceria com todo mundo, independente de estar próximo da administradora ou aqueles parceiros que estão mais longe, né, em outros estados, como acontece já com nós, né. E, Alex, eu quero te agradecer, tá, pelo teu tempo. Eu sei que a gente está... é importante esse papo para as pessoas nos conhecerem mais e melhor, saberem quem são as pessoas à frente desse projeto, assim como aconteceu no nosso episódio anterior, que o Germano falou sobre a trajetória dele, falou sobre o sonho dele com relação a Cerelo. Então, dessa forma, eu vejo com esse papo aqui, as pessoas conseguem entender e compreender aonde a Cerelo está e, mais do que isso, aonde a Cerelo vai chegar, né? E quem são as pessoas que vão conduzir essa empresa até esse sucesso que a gente busca, né? E quando eu falo em sucesso, não entendo como sucesso em vendas. Possivelmente, e o Alex já conversamos sobre isso, o nosso objetivo é se tornar cada vez mais lembrada pela empresa que mais e melhor gera benefício, né, Alex? Sim. Então, é isso que nós queremos. Então, daí, automaticamente, esse crescimento em vendas vai acontecer, tá? Então... Aproveitando, Felipe, esse crescimento vai ser sempre de forma correta, buscando atender e, às vezes, até superar os anseios das pessoas, seja do corretor ou seja do cliente. Então, quer dizer, toda hora, eu digo assim, a nossa área comercial é muito ativa, né?
com um monte de ideias, né? Então, muitas vezes, o administrativo bara um pouquinho por... Às vezes tem que segurar o louco, né? Tem que não, ter uma segurada. muitas vezes tu porque... tem que barar por uma questão de prazos e fazer a coisa certa no sentido de desenhar o processo, e que nem eu sempre falamos lá na Cerel, né? Nunca existe um processo fechado. Exato. O processo sempre está aberto. E vai estar sempre aberto a melhorias. Então, Exato. sempre que tiver alguma melhoria, nós vamos fazer essa melhoria. Legal, legal. Alex, uma vez muito obrigado. Tá? Pessoal, encerramos por aqui o nosso episódio. Obrigado por vocês nos acompanharem. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E não perca o nosso próximo episódio aqui do Conexão Cerelo, tá bom? Forte abraço.